Hoje eu vi uma menina na porta da escola gritando com a própria mãe. Eu achei tão feio. Muito feio mesmo. Não devemos gritar com ninguém, mas gritar com os pais é mais feio ainda. Meus pais me ensinaram que nós devemos honrar os mais velhos. O que ela fez foi falta de honra. Meu avô me ensinou sobre a honra. Ele costumava contar histórias de José. Vocês sabiam que José foi honrado por Deus? Meu filho, quem honra pai e mãe será honrado por Deus. Vamos ver o que está escrito em Gênesis, capítulo 39 e 40. José foi levado para o Egito, onde os mercadores o venderam como escravo a um egípcio chamado Potifar, o capitão da guarda do rei. O Senhor Deus estava com José e o abençoava em tudo o que fazia. E por causa de José, o Senhor abençoou o seu dono egípcio. Porém, a mulher do seu dono começou a olhar para José de um jeito diferente, até que um dia disse a ele: "Venha, deite-se comigo." Mas José disse: "Não, como poderia eu pecar contra Deus?" Mas ela insistiu e o agarrou. E ele correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando o dono de José voltou para casa, ela disse assim: "Esse escravo entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei e ele correu deixando a capa no meu quarto." O marido ficou com raiva e mandou José para a cadeia, onde ficavam os presos do rei. Mas o Senhor estava com José e o abençoou, e ele conquistou a simpatia de todos que lá estavam, inclusive do copeiro do rei. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé, à beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas gordas. Depois saíram do rio 7 vacas magras, e as vacas magras engoliram as gordas. Aí o rei acordou e contou ao chefe dos copeiros. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: "Lá na cadeia estava um moço que sabia contar o significado dos nossos sonhos." Assim, o rei mandou chamar José e tirá-lo da cadeia. E o rei lhe disse: "Ouvi dizer que você é capaz de explicar os sonhos." José respondeu: "É Deus quem dá a explicação." E o rei contou o sonho para José. Então José disse ao rei: "Deus está dizendo ao Senhor que as 7 vacas gordas são 7 anos de muito alimento em todo o Egito, e as 7 vacas magras são 7 anos de fome. Portanto, o Senhor deve escolher um homem sábio para dirigir o país, e escolher homens para juntar todo o trigo que puderem guardá-lo em armazéns. Assim, o trigo servirá para abastecer o país durante 7 anos de fome, e o povo não morrerá de fome." O conselho de José agradou ao rei, que disse: "José, você vai ficar encarregado do meu palácio, e todos obedecerão às suas ordens. A partir de hoje, você será governador de todo o Egito." Então, o rei tirou do dedo o seu anel e colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Essa história me deixou impressionado. Deus mudou a vida de José. Deus estava com José, por isso ele foi abençoado. Ele saiu de prisioneiro para governador do Egito. Vou ligar a TV para vocês aprenderem um pouco mais dessa história. Venha aprender sobre o Deus de gerações. Bem-vindo à Telescola, bem-vindo à Telescola. Olá, sou a professora Querusa, esse é o canal da Telescola. Sejam bem-vindos. Vamos aprender mais sobre a vida de José. O tema da lição de hoje é: José perdoou seus irmãos. José era o filho amado do seu pai, mas ele foi vendido como escravo e acabou indo morar no Egito, um lugar muito longe da casa dele. José era jovem e certamente tinha sonhos bons, e não era bem isso que ele tinha sonhado para a sua vida. Mas nessa situação tão difícil, José decidiu confiar em Deus. Por isso, ele não ficou reclamando da sua condição. Pelo contrário, ele trabalhava e fazia o seu serviço muito bem. Deus gostou da maneira como José agiu e por isso o abençoou, e tudo que José fazia dava certo. Foi assim que o patrão de José viu que ele era diferente dos outros escravos e colocou para ser chefe de todos os seus negócios. Faça como José,
Confie em Deus nos momentos difíceis. Talvez você pense que Deus tinha abandonado José, pois parece que tudo estava dando errado na vida dele. Mas Deus não o abandonara. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, sejam eles difíceis ou não. Ouça essa história. Certo homem que amava muito a Deus morreu. Foi para o céu e encontrou-se com Jesus. Então Jesus lhe mostrou o filme da sua vida. Em cada caminho por onde ele andou, havia 2 pares de pegadas no chão, as dele e as de Jesus, que sempre estava ao seu lado. Mas o homem observou que nos momentos mais difíceis da sua vida, havia apenas 1 par de pegadas. Então ele disse: mas Jesus, nos momentos mais difíceis o Senhor me deixou sozinho. Jesus sorriu e disse: não, aqui tem apenas 1 par de pegadas, mas elas são as minhas, pois nesses momentos difíceis eu carregava você no colo. Essa também é a sua história. Mesmo naqueles momentos em que parece que você está sozinho, Jesus está ao seu lado, pois Ele prometeu que nunca abandonaria você. Que história mais linda! Jesus estava o tempo todo com aquele homem. É muito bom saber que Deus está ao nosso lado. Quero te dar um conselho. Faça como José, diga não àquilo que é errado. José teve a oportunidade de fazer coisas erradas, mas ele não fez. A mulher do seu patrão quis agarrar José e beijá-lo, mas ele correu dela. Sabe por quê? Porque José não queria pecar contra Deus. A Bíblia chama essas situações de tentação. Tentação é o desejo de fazer algo errado. Essa mulher inventou mentiras sobre José e por isso ele foi preso. Mas a história não acabou por aí. Deus honrou José e fez governador do Egito. Ser honrado significa receber algo bom da parte de Deus. E foi isso que aconteceu. José poderia ter ficado naquela prisão o resto da vida e ter morrido por lá. Mas então Deus deu aquele sonho para Faraó. E depois deu também o significado do sonho para José. E assim, Deus mudou a sorte de José. Ele se tornou o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Você já viu a expressão virar o jogo? Bem, virar o jogo é quando um time está perdendo e a vitória adversária é quase certa. Mas de repente, o time perdedor reage e começa a marcar os pontos e acaba vencendo o jogo. Isso que é virar o jogo. Aprenda essa lição com José. Quando acontecer algo ruim, não reclame dos problemas. Confie em Deus e lembre-se, se você joga no time de Deus, você jamais vai perder, porque Deus é invencível. Na hora certa, Deus vai virar o jogo e você será abençoado. É isso que a Bíblia diz. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom. Salmo 84:11. Vamos orar sobre isso? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu abençoo todas as crianças e juvenis que estão passando por momentos difíceis. Declaro que o Senhor está com eles, por isso eles são mais que vencedores. Oro também para que o Senhor os capacite a praticar o bem e serem vitoriosos em tudo o que fizerem, em nome de Jesus. Amém. Eu estou no time de Deus, por isso nunca vou perder. Deus é invencível. Ele vai nos dar coisas boas, assim como deu a José. Vamos encerrar a aula com uma música que fala sobre a vida de José. Menino sonhador, assim os irmãos de José o chamaram. José não sabia dos planos de Deus, mas para o Egito o mandaram. O escravo veio a ser do egípcio Potifar, mas injustiça
mas lá sofreu e na prisão padeceu. A confiança em Deus ele não perdeu, e mesmo preso crendo em Deus ele permaneceu. Deus mudou a sorte de José e um grande líder se tornou. O Egito prosperou, celeiros ele construiu e Deus exaltou. E Deus exaltou. Seus irmãos o encontraram e José os perdoou. Perdoar também eu vou, pois perdoado por Deus eu sou. Seus irmãos o encontraram e José os perdoou. Perdoar também eu vou, pois perdoado por Deus eu sou. É preciso perdoar aqueles a quem Deus nos dá para amar. É preciso perdoar para poder ajudar aqueles a quem Deus quer preservar. Eu fui chamado por Deus para amar. Vou perdoar, minha família ajudar. Estou sentindo um desafio no ar. Eu também. Pode ter certeza que tem desafio aí. Vamos procurar a brincadeira de hoje. Abre a caixa pra gente procurar. Achei! É um jogo de caça-palavras. Devemos responder as perguntas para descobrir quais palavras devemos encontrar. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo que vai ser um desafio até pra mim. Eu leio as perguntas. Tá bom. Pergunta 1. Qual o nome do lugar para onde levaram José? Egito. Pergunta 2. Para quem José foi trabalhar? Potifar. Pergunta 3. Qual animal apareceu no sonho de Faraó? Essa é fácil, uma vaca. Última pergunta. O que José se tornou no Egito depois de contar o significado do sonho a Faraó? Um governador. Agora vamos achar as palavras no quadro. A palavra Egito está aqui. Olha o nome de Potifar ali. Achei a palavra vaca. Encontrei o último. A palavra governador, localizada com sucesso. Achamos as 4 palavras. Eba! Vamos ler o versículo de hoje. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom. Salmos 84, 11. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom. Salmos 84, versículo 11. Salmos 84, versículo 11. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá o que é bom. Salmos 84, versículo 11. Amei essa brincadeira e espero que a próxima seja tão desafiadora como essa. É, mas agora temos que ir. Amanhã tem prova. Mas relaxa, Jesus está no nosso time. É mesmo. Verdade? Fala galera, vocês gostaram do nosso episódio de hoje? Não se esqueça de deixar o seu radical like E se inscrever no canal. Até a próxima!